Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você em mais uma manhã, nessa quinta-feira, feriado, né? Você que está em casa aí, de repente, curtindo esse dia, esse feriado, né? Ou você que talvez vai trabalhar também. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu lar, tua família, teus negócios e principalmente o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Que você possa realmente desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, nesse dia, nessa quinta-feira, que Deus possa falar com você através da palavra e eu creio que Ele vai ministrar algo ao teu coração nesse dia. Amém? Vamos então ler lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A gente falou ontem ali a respeito de Saulo, da conversão dele, né? Na conversão de Saulo lá em Damasco, quando ele recebeu a visita do Senhor, de Jesus Cristo, enquanto ele estava indo para Damasco, e ele voltou, né, para Jerusalém, e o povo não aceitou ele, tanto o povo judeu quanto o povo cristão. Ele ficou por ali meio perdido. E em consequência disso, os judeus começaram a perseguir ele, e ele foi então enviado, depois de ele conseguir, através de Barnabé, convencer os cristãos de que ele estava realmente convertido, ele foi enviado então para a cidade natal dele, que era Tarso. E ele ficou por lá. Então, aqui eu li ontem, mas eu queria reler novamente só o versículo 31, aqui do capítulo 9, que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Tem algo aqui muito importante que a gente pode tirar só desse versículo aqui. Ali diz: a igreja passava por um período de paz. Veja bem, o que aconteceu para que a igreja passasse esse período de paz? Ela não foi mais perseguida. Então a gente pode tirar aqui desse versículo que quem perseguia realmente a igreja era Paulo, que se converteu. Então, quando ele se converteu, ele passou a não mais perseguir a igreja passou por um período de paz e crescia em número aqui, ajudada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha só. Então, por isso que Paulo, Saulo, né, ainda nesse momento aqui, ele era muito temido pelos cristãos. Ele era um homem bárbaro, rude, cruel, de todas as formas. E quando ele se converteu, então a igreja passou por um período de paz. Então eu queria só relembrar aqui esse versículo. E agora nós vamos ler ali a partir do versículo 32, que nos fala a respeito de duas pessoas que foram milagrosamente curadas. Um era paralítico e uma outra foi ressuscitada, que era Enéas e Dorcas. Nós vamos ler ali então capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Então, Pedro ele tinha uma função muito específica, que era de ensinar as pessoas que faziam parte da igreja, os novos convertidos, né, os novos cristãos. Ele tinha essa incumbência, então ele ia de igreja em igreja, ou seja, aqui nós podemos notar algo muito importante, que naquela época não existia denominação de igrejas, né? Não existia igreja A, B, C ou D. As igrejas eram reunidas nas cidades, então onde tinha uma cidade tinha uma igreja, e essa era a igreja de Jesus, não tinha a igreja X ou Y. Então, ali naquele início, Pedro ele tinha a função ou a missão de ir em várias cidades onde a igreja se reunia lá, né? Então, aqui ele estava então passando em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona, que eram a cidade junto ali, né, ouviram e se converteram ao Senhor. Olha só que interessante, um milagre acontecido através da vida de Pedro fez com que essas pessoas que estavam nessas duas cidades se convertessem. Eles viram o milagre acontecendo, creram no poder de Jesus e se converteram. Aqui, o que nós temos nesse período aqui, né, algo muito que chama a atenção é o seguinte, que Jesus disse para os seus discípulos que se eles crescem, fariam as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. Então aqui nós vemos que Pedro, nesse momento, foi lá, orou por aquele homem e ele foi milagrosamente curado. Agora veja aqui, ó, no versículo 36, o outro caso.
Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Esse nome Dorcas, ele é relacionado, então ele representa ou significa gazela, que é aquele animal do campo, que é muito utilizado também lá em Cantares de Salomão. Ele utiliza o desenho da gazela para demonstrar leveza e beleza, né? Então o nome dessa mulher, naquela época era comum as pessoas terem nome de animais assim que representasse algo. E aqui o nome Dorcas então representa então gazela. Então o nome dela era Tabito, que em grego é Dorcas, e ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então ela morreu, aquela mulher morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Então ela tinha morrido, eles pegaram o corpo dela e levaram para um quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. Lembra que Pedro estava em Lida. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Olha só, o que aconteceu aqui? A mulher tinha morrido. Eles mandaram chamar Pedro. Por que mandaram chamar Pedro? Para fazer o velório daquela mulher? Eu acho que não. Acho que a intenção que eles tinham era muito diferente do que pedir para Pedro fazer o velório, né? A cerimônia fúnebre daquela mulher. Eles tinham uma esperança de ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então eles criam naquilo que aconteceu com Jesus e acreditavam que era possível acontecer com aquela mulher. Então eles chamam Pedro. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda ela estava com essas mulheres. Olha que interessante aqui outro ponto, que aquela mulher ela não era qualquer uma. Ela era uma mulher que se preocupava com outros, porque aqui diz que ela fez roupas para as outras mulheres. Então elas estavam ali pranteando, chorando a perda daquela mulher. E ela era importante, muito provavelmente, para todas aquelas pessoas que estavam ali. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e depois ajoelhou-se e orou. Olha só, ele não fez uma cerimônia fúnebre, ele não fez um enterro, ele orou. Ele orou para aquela mulher ressuscitar. E olha só o que diz ali. Ele, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Olha aqui um milagre acontecendo. Esse milagre aqui, ele foi muito relacionado à filha de Jairo, né? Onde Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. E Jesus disse: o mesmo poder que eu tenho, vocês terão. As mesmas obras que eu faço, vocês farão e ainda maiores. E aqui nós temos uma representação daquilo que aconteceu, do milagre que Jesus fez. Pedro também fez, só que aqui há uma diferença. Jesus fez o milagre no próprio nome dele. E Pedro fez o milagre no nome de Jesus. Então as pessoas acabavam crendo em Jesus através daquilo que acontecia quando Pedro orava, né? Os milagres que aconteciam através do nome de Jesus. Então, aquilo que eu e você fazemos, se nós fizermos com fé no coração, no nome de Jesus, quem vai realizar é Ele. Não é a pessoa que realiza o milagre. Nós não temos poder algum de realizar o milagre, mas o poder que está em nós não é nosso, é de Deus. Ele vem de Jesus, é um poder que está dentro de nós e através desse poder nós realizamos os milagres, mas não é no nosso nome, né? Eu não posso dizer para você, eu vou realizar um milagre na tua vida no meu nome. Não, é no nome de Jesus. E então, quando o nome de Jesus é glorificado, as pessoas, elas realmente creem em Jesus. E muitas pessoas nos nossos dias creem em Jesus por causa de milagres. Porque vê uma cura, uma restauração, algo que era impossível de acontecer. E aqui nós temos esse relato daquilo que aconteceu através da vida de Pedro, usando o nome de Jesus, ressuscitando aquela mulher. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade. Olha que maravilhoso. Toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão, que nós vamos ler amanhã, que essa história é maravilhosa, e eu quero que você esteja junto comigo aqui, para nós lermos o capítulo 10 também. Então hoje nós vimos o poder que nós temos usando o nome de Jesus, se nós tivermos fé no coração.
se você crer de todo o seu coração, você fará as mesmas obras que ele fez e fará ainda maiores do que essas. Essa foi a promessa de Jesus para mim e para você. Você pode, através da oração e crendo no poder de Deus, fazer com que milagres aconteçam através da tua vida usando o nome de Jesus. E quem será glorificado é o próprio Jesus. Então os milagres ainda acontecem no nosso dia. Se você crê, você pode receber o milagre, a cura, a restauração. Às vezes você tem um problema que é aos teus olhos insolúvel. Pode ter certeza que esse problema tem solução. Olha, para Jesus não há nada que não tenha solução. Porque ele é Deus do impossível. Então aquilo que aos nossos olhos é impossível, para ele é possível, ele pode realizar. Se você tiver fé no coração, você vai ver aquilo que é impossível aos teus olhos se realizar na tua frente. Você pode ver, mas você precisa ter fé. Então, não tenha medo, às vezes, de impor as mãos para orar por um enfermo. Não tenha medo, porque Deus te deu esse poder. Esse poder está dentro de você. Mas isso só vai acontecer quando você usa o nome de Jesus e com fé no teu coração. E lembra o que é fé? Você crer em Jesus. Amém? Então eu queria deixar essa reflexão conosco aqui nessa manhã de quinta-feira. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia e que você possa desfrutar desse dia, se você vai ficar em casa aí, que você possa curtir aí esse momento de folga aí e ser abençoado pela presença do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos pela tua graça, misericórdia, bondade. Deus, que tu venha intervir em nosso favor, Senhor. A cada um que está comigo aqui nessa manhã, Pai, ouvindo esse devocional, Senhor, lendo a tua palavra, aprendendo mais de ti e sendo edificado, Pai. Que tu venha nesse momento, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, acrescentar fé no coração dessa pessoa, Pai. Que aquilo que aos nossos olhos é impossível, Senhor, possa se tornar possível mediante a tua ação através das nossas vidas, Pai. Que a gente não venha a ter medo, mas que a gente possa ter a fé e a ousadia no nosso coração para que milagres aconteçam através da nossa vida pelo teu nome. Senhor, nós agradecemos a ti, ó Deus, porque sabemos que tu tem nos escolhido para que possamos dar frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam, e que assim possamos continuar, Senhor, na nossa vida. Capacita cada um, Senhor, que está aqui comigo nessa manhã, fortalece seu coração, Senhor. Se há alguém aqui cansado, abatido, sobrecarregado ou triste, até mesmo por alguma situação, Pai, que tu venha dar força nessa manhã, Pai. Levanta, Deus, no nome de Jesus, ó Deus, a cada um que está aqui comigo, Pai. Abençoa cada família, cada lar, ó Deus, o trabalho, os negócios, ó Deus. Livra de todo mal, Senhor. Nós, Pai amado, repreendemos toda a obra das trevas, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Que cada um possa ser abençoado. Essa é minha oração, Senhor, nessa manhã, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, tenha uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir aí também, tá? E deixa um comentário, o que Deus falou contigo hoje? Coloca ali embaixo, Deus falou isso. Coloca aqui embaixo aquilo que Deus falou com você. E também, se você puder, compartilha com mais pessoas esse devocional para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã. O vídeo fica aqui o dia inteiro, né? Fica gravado, então você pode assistir o horário que você quiser. Então, amanhã eu te espero aqui para nós termos o nosso momento de devocional da manhã. Até lá, Deus abençoe.